Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da segunda reunião. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Requerimentos. Conforme os atos normativos que dirigem os nossos trabalhos, os requerimentos são lidos numa sessão e colocados em votação na sessão posterior. De acordo com o artigo 50 da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 397 e artigo 104, item 1 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal convoque, em caráter de urgência, em sessão de audiência pública para comparecimento e informações, a excelentíssima senhora ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o excelentíssimo senhor ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, o senhor diretor-geral do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, José Eduardo Pinto Fraxi, bem assim, convide o excelentíssimo senhor Dr. Simão Jatene, governador do Estado do Pará, como também os excelentíssimos senhores e senhoras deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, convite extensivo da mesma forma aos prefeitos dos municípios de Marabá e Tucuruí e respectivos presidentes das câmaras municipais dos referidos municípios, além dos presidentes ou representantes das federações das indústrias do Estado do Pará, do Comércio, da Agricultura e da Associação Comercial do Pará. A referida convocação de audiência pública objetiva em caráter de urgência que sejam esclarecidas pelos senhores ministros de Estado e diretor-geral do DENIT quais as medidas efetivas estão programadas e suas respectivas e concretas providências com o objetivo de implementar o derrocamento do Pedral do Lourenço ou corredeiras do Rio Tocantins, a montante da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí, que estavam priorizadas e foram retiradas do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, desde 2010, sem explicações das razões da exclusão do referido programa, inclusive os recursos para as referidas obras. A não implementação de tão importantes obras inviabiliza a navegabilidade do Rio Tocantins no trecho Marabá-Tucuruí, isto é, até as eclusas construídas e inauguradas há cerca de 3 anos, tornada em um elefante branco, aspiado elefante branco, a sua utilização até o momento, com menos de 2% de sua capacidade, tendo como consequência o gasto inútil de mais de R$1 bilhão de dinheiro público, a continuidade do impedimento de navegabilidade durante mais de 4 meses ao ano do Rio Tocantins, bem assim a não ampliação e investimento do Porto de Marabá e o Porto de Vila do Conde em Barcarena, em frente a Belém, ponto final de escoamento da produção do Centro-Oeste. A ausência de tal obra inviabiliza também a implantação industrial da verticalização mineral do Pará, com a implantação da ALPA, Aços Laminados do Pará, divulgado com festa pelo governo federal e estadual há cerca de 3 anos, em Marabá, como um investimento de maior repercussão para o desenvolvimento do Estado, e o retirando da condição de mero exportador de ferro em bruto através do Porto de Itaqui, no Maranhão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, continua o requerimento. O Pará e o povo paraense aturaram e aturam por toda uma geração assistir a usina de Tucuruí fornecer energia para o Brasil e somente após 3 décadas ver construída a eclusa, que permitiria a utilização do rio Tocantins e, após tanto tempo e tanta luta, verificar que a sua utilização
está impedindo o transporte fluvial e o nosso desenvolvimento regional, de modo específico a possibilidade de implantação da indústria de aço no Pará. Certo estou, senhor presidente, que Vossa Excelência haverá de ser sensível à solicitação ora requerida em caráter de urgência urgentíssima para encerrar o ciclo de postergação de obras tão importantes para o Pará, seu povo e o Brasil. Assinado o senador Jader Barbalho. Para discutir, presidente. O segundo, o senador Faixa Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, presidente. De acordo com os atos normativos, esses requerimentos eles são meramente lidos e colocados na pauta seguinte, para aí sim a discussão, deliberação e votação. Faremos então, isso na próxima quarta-feira. Tá bem? Muito obrigado a você. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Essa é uma obra da maior importância para o Estado do Pará. Obrigado, senhor senador. Um outro requerimento, são dois requerimentos, na realidade, do senhor senador Clésio Andrade, requeiro nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para discutir sobre as parcerias, aliás, é um requerimento somente de Sua Excelência o senador Clésio Andrade. Requerimento, portanto, do Sua Excelência o senador Clésio Andrade, que requer, nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para discutir sobre as parcerias público-privadas e as perspectivas de oportunidades de parceria com o setor privado com relação aos projetos de infraestrutura, convidando os senhores Guido Mantega, ministro da Fazenda, e Bernardo de Figueiredo, presidente da Empresa Brasileira de Planejamento Logístico, para exposição sobre o assunto. Justificação: o Brasil passa por situação ímpar de desenvolvimento econômico e as oportunidades criadas em função das legislações das parcerias público-privadas e regime diferenciado de contratação oferecem a possibilidade de desenvolver o setor de infraestrutura de maneira única. O Senado, através da Comissão de Infraestrutura, não pode deixar de examinar o assunto, trazendo as autoridades competentes para expor sobre as políticas que estão executadas e discutir o assunto oferecendo contribuição ao setor. Sala das Sessões, Sua Excelência o senador Clésio Andrade assina o presente requerimento, que entrará juntamente com o requerimento lido anteriormente na pauta para deliberação na próxima reunião regular desta comissão. O outro requerimento, de autoria de Sua Excelência o senador Aloysio Nunes Ferreira, requer, nos termos do inciso 5º do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, concomitante em combinação com o artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5º da Constituição Federal, o comparecimento do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Jorge Ernesto Pinto Fraxi, para prestar os devidos esclarecimentos acerca dos problemas estruturais existentes em rodovias concluídas pela estatal nos últimos 2 anos. Justificativa: em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, de 1 de março de 2013, intitulada Estrada Federal já tem defeito 1 mês após a entrega, afirma a TCU, é denunciado que diversas obras em rodovias federais por todo o país são feitas com má qualidade e apresentam um defeito até 1 mês depois de entregues pelas construtoras. De acordo com o Tribunal de Contas da União, de 11 obras entregues entre 2011 e 2012, 10 apresentaram problemas como afundamentos, trincas, desgaste, deslocamento de pistas e buracos. Além desses problemas, o órgão de controle constatou que o DENIT não realiza testes quando as construtoras entregam a obra. Para os técnicos, tais vícios reduzem a vida útil da estrada e causam prejuízo aos cofres públicos. Diante dos fatos acima relatados, proponho que o diretor-geral do DENIT compareça à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal para prestar os devidos esclarecimentos sobre as irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União. Assinado, Sua Excelência, senador Aloysio Nunes Ferreira. Do mesmo modo que os requerimentos anteriores, eles estarão incluídos na pauta da nossa próxima reunião
regular para deliberação de Suas Excelências, os senhores integrantes desta comissão. A presidência comunica o recebimento do ofício número 218 de 2012, de autoria do senhor Paulo Fernando Mon de Souza, consultor-geral do Senado Federal, que encaminha nota informativa número 3.126 de 2012, referente ao aviso número 1.601 do SESIS, TCU, do plenário do TCU, Auditoria Operacional sobre o setor hidroviário, constatando que procedimentos assecuratórios da navegabilidade dos rios brasileiros não estão sendo cumpridas pelas autoridades do setor elétrico. Sugere ainda a esta comissão promover o debate da matéria na forma de audiência pública, com vistas a promover a atualização normativa sugerida pelo TCU. A íntegra deste documento encontra-se à disposição das senhoras e senhores senadores na secretaria da comissão, e esta mesa irá analisar a solicitação que é feita pelo consultor desta Casa para ver a oportunidade e o momento de nós podermos, se for o caso, realizarmos essa audiência pública de acordo com o que parecer conveniente ao plenário desta comissão. Também recebido por esta mesa o aviso número 164 do Tribunal de Contas da União, de autoria de Sua Excelência, o senhor ministro Haroldo Cedras, vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão número 73/2013, proferido nos autos do processo número TC 041.249/2012, dígito 7, que trata do relatório de monitoramento com o objetivo de examinar os procedimentos adotados pelos órgãos auditados quanto ao cumprimento das determinações e recomendações constantes do Acórdão número 3.137/2011 do Tribunal de Contas da União, plenário. A íntegra desse documento, da mesma forma, encontra-se à disposição das senhoras e senhores senadores na secretaria desta comissão. Também do TCU, outro aviso recebido pela mesa, número 1704, de autoria de Sua Excelência o ministro Benjamin Zimler, presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido nos autos do processo número TC 032.446/2011, dígito 0, que trata de auditoria operacional na gestão das obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Acompanham o acordo, relatório e proposta de deliberação que o fundamentam. Na forma do ato número 3 desta Comissão de Infraestrutura de 2012, o aviso será encaminhado à consultoria legislativa para análise e, caso cabível, sugestão de iniciativa ou providência a ser adotada no âmbito desta comissão. Cópia desses documentos, da mesma forma, encontra-se à disposição de Suas Excelências, as senhoras e senhores senadores, integrantes da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Comunicados. Eu entendo importante e necessário, com a vênia de Vossas Excelências, sempre trazermos também nos comunicados que fazemos no início de cada uma das nossas reuniões, um panorama da economia internacional que tem muito a ver com a questão da infraestrutura. Agora, o exemplo mais recente, a viagem de diversos ministros brasileiros que foram ao exterior em busca de novos investimentos, e esses investimentos naturalmente dependem muito de como se encontra a economia no momento em que ela é feita. Por isso, com a aquiescência de Vossas Excelências, eu me permiti fazer um rápido apanhado de como está o cenário internacional e, dentro deste cenário internacional, qual o resultado, ou melhor dizendo, qual a performance dos senhores ministros e a senhora ministra Gleisi Hoffmann, que foram ao exterior nessas últimas 2 semanas. Possível novo cenário internacional.
O recente anúncio de conversações entre os Estados Unidos e a União Europeia para a formulação de um mercado comum interatlântico mostra a possibilidade de uma nova configuração de forças econômicas, cujo alcance pode extravasar a dimensão econômica e até mesmo moldar um novo cenário geopolítico internacional. As negociações entre Estados Unidos e União Europeia, que dizem respeito a aproximadamente metade da economia global e 1/3 do comércio mundial, enfrentarão várias dificuldades, mas poderão contribuir para a recuperação das economias que ainda sentem os efeitos da crise de 2008. Embora as tarifas, com exceção das agrícolas, já sejam relativamente baixas, há problemas como as barreiras não tarifárias, a adequação das regulamentações de saúde pública e ambientais. Nos Estados Unidos, as compras governamentais são protegidas e as regras são frequentemente estaduais, com pouca possibilidade de interferência federal, o que contraria interesses europeus. O mercado aéreo interno norte-americano é fechado, assim como o de cabotagem. Os europeus insistirão na rígida proteção às denominações de origem para bebidas e produtos alimentícios. A questão dos transgênicos e da utilização de hormônios, com uma legislação americana muito mais liberal do que a europeia, terão que ser vistas com cuidado. Outro tema de importância será o protecionismo agrícola europeu, com a França e a Itália na linha de frente. Se as negociações para a harmonização e convergência das legislações serão árduas, cabe lembrar que serão enormes as recompensas em termos de dinamização econômica e possibilidades de criação de empregos para ambas as partes. Serão significativos também os ganhos a serem obtidos com uma fluida circulação de capitais e de tecnologia. Em outra vertente, os Estados Unidos procuram impulsionar a chamada Trans-Pacific Partnership, parceria econômica na área do Pacífico, que procura também a formação de uma zona de livre comércio. Esta deverá englobar os Estados Unidos, o Chile, a Austrália, Nova Zelândia, Brunei, Singapura e Peru, e poderá ter a participação do Japão. A entrada do Japão nas negociações foi objeto de conversas do primeiro-ministro Shinzo Abe em sua visita ao presidente Obama em fevereiro deste ano em Washington. Essas negociações também apresentam diversos obstáculos, como no caso japonês, o radical protecionismo em relação à produção de arroz, tarifas de até mais de 700%. A complexidade das conversações para a Trans-Pacific Partnership aumentará com a participação do Japão, país que, embora com problemas na luta para se recuperar da estagnação, é a terceira maior economia mundial. A Trans-Pacific Partnership, se chegar a bom termo, será, além de espaço econômico, polo tecnológico equivalente ao representado pela possível área de livre comércio União Europeia e Estados Unidos. A construção dessas enormes áreas de liberdade comercial terá o efeito de uma política de containment em relação à China, em analogia com a política de contenção da antiga União, da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, empreendida pelas potências ocidentais nos primórdios da Guerra Fria. Guardadas as diferenças, pois a Guerra Fria corresponde a um período histórico definido, podemos estar assistindo a uma ação de isolamento da China e a uma reafirmação da hegemonia das potências ocidentais. Por outro lado, as negociações para o estabelecimento dessas áreas de livre comércio mostram que as análises que consideravam a construção de uma nova ordem econômica, liderada pelos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, eram pelo menos assodadas. Esses países tiveram seu crescimento diminuído, perdendo o dinamismo que aparentemente lhes daria liderança global, exceto, naturalmente, o caso da China, que já adquiriu a dimensão de segunda economia mundial e, mesmo crescendo menos, tem capacidade própria de influenciar a economia global. Ademais, a formação dos megablocos econômicos colocará em posição secundária a capacidade de atuação da OMC e diminuirá a importância da rodada Doha, que ainda se encontra paralisada. No que diz respeito ao Brasil, o foco na rodada Doha, bem como a concentração de esforços comerciais na linha Sul-Sul, fizeram
com que nós não avançássemos na direção de acordos de livre comércio e nos deixam em relativo isolamento, que se pode agravar. O Mercosul coloca travas à negociação individual de tratados comerciais e nem acordos do nosso mercado comum, como em negociação com a União Europeia, estão conseguindo caminhar. A ideologização do Mercosul pode contribuir para nosso provável isolamento na economia mundial. Grave também é a falta de competitividade da economia brasileira, com seus problemas de infraestrutura, fraco ensino, excesso de burocracia a travar iniciativas empresariais, pesada e complexa estrutura fiscal, custos trabalhistas crescentes, câmbio defasado. Aqui se soma um Estado pesado e ineficiente. Esses são fatores que deverão dificultar o desenvolvimento do país, se caracterizar o surgimento de um novo cenário econômico internacional. Segundo o comunicado em relação à atração de investimentos privados para o Brasil. Foi lançado sob a coordenação da senadora Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil, Programa de Atração de Investimentos Privados em Projetos Brasileiros na área de infraestrutura. Organizado sob o formato de roadshows, estes seminários reúnem altas autoridades do Executivo, bem como líderes do empresariado nacional, que apresentam as perspectivas de crescimento da economia brasileira e os diferentes projetos de infraestrutura abertos ao investimento privado. O público-alvo é composto por empresários, grandes investidores e representantes do setor financeiro, tanto nacionais como estrangeiros. O primeiro destes seminários aconteceu em São Paulo, no dia 5 de fevereiro passado, e outros 2 aconteceram em Nova York, nos dias 26 de fevereiro, e Londres, no dia 1º de março deste ano. Em suas apresentações, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ressalta o bom momento vivido pela economia brasileira nos últimos anos. Nesse sentido, elenca a expansão do crédito ao consumidor e do consumo, o baixo nível de desemprego, a diminuição dos juros e a inclusão de milhões de brasileiros da classe média como exemplos de prosperidade da economia nacional. A ministra-chefe enfatiza que, entre os principais desafios do Brasil, consta a ampliação e renovação da infraestrutura de forma a possibilitar o contínuo desenvolvimento do país. Com esse objetivo, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística, o PIL, agora no ano passado. Destaca que, nessa nova fase de concessões à iniciativa privada, os contratos incluem novos mecanismos e exigências, os quais foram sendo incorporados como resultado das experiências adquiridas em rodadas prévias. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, enfatizou em São Paulo as condições atuais da economia, que possibilitam um crescimento sustentável. Nesse contexto, expôs que as 3 principais despesas do governo, previdência, gastos com pessoal e com juros, segundo ele, estão sob controle. Além disso, mencionou que o mercado consumidor brasileiro será o 5º maior do mundo em 2020. Segundo o ministro, o país está em processo de redução de custos, incluindo o financeiro, tributário e o recente corte nas tarifas de energia. Com referência aos investimentos estrangeiros diretos, explicou que as cidades brasileiras estão entre os principais destinos do IED na América Latina. Ademais, o Brasil teria sido o 4º maior recipiendário entre todos os países dessa modalidade de investimento em 2012. Enumerou recentes mudanças para tornar as concessões mais atrativas, entre elas, a título de exemplo, na área de rodovias, o aumento do prazo de concessão de 25 para 30 anos e de carência de 3 para 5 anos, além da redução das taxas de juros. O presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, Bernardo Figueiredo, esclareceu que, após 2 décadas de baixo investimento, o PAC havia sido a primeira iniciativa estruturada para dotar o país de um sistema de transporte adequado. Em 2012, com a criação da EPL, houve a ampliação da capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes. Em relação ao PIL,
que inclui os setores de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, prevê-se um investimento total de 253 bilhões de reais em 30 anos. Do investimento total estão previstas a concessão dos aeroportos de Galeão e Confins e investimentos na rede de aviação regional. Também faz parte do programa o projeto de trem de alta velocidade entre Campinas e Rio de Janeiro. Além dos projetos no âmbito do Programa de Investimento em Logística, foram apresentados também oportunidades de negócios nos setores de petróleo, gás e energia elétrica. Na área de petróleo e gás, em apresentação do secretário de Petróleo e Gás do Ministério das Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida, foram consideradas as concessões previstas na primeira rodada do pré-sal, no regime de partilha da produção e nas concessões da 12ª rodada de licitações com foco em recursos não convencionais. O presidente da empresa de pesquisa energética, Dr. Maurício Tolmasquim, em sua exposição, mencionou que estão previstos diversos leilões entre 2013 e 2017 de hidrelétricas, com 21.500 megawatts, termoelétricas, 1.500 megawatts e fontes renováveis, cerca de 10.000 megawatts. Além disso, estão previstos igualmente investimentos na área de transmissão de energia elétrica. Vale registrar que, na etapa de São Paulo, o ministro da Fazenda anunciou um programa de investimentos em infraestrutura que soma 235 bilhões de dólares, incluindo portos, ferrovias, aeroportos e os negócios na área de óleo e gás e energia elétrica. Aspas, o Brasil tem uma grande agenda de investimentos para os próximos anos. Não é de agora que o Brasil está preocupado em aumentar os investimentos, fecho aspas, disse ele, complementando que o Brasil possui condições sólidas para crescimento de longo prazo. Os 235 bilhões de dólares a que o ministro se referiu estão divididos em vários setores da economia, conforme ele explicou. Em logística, serão 121 bilhões aplicados. Em energia, serão aplicados 74 bilhões, cifras em dólares. E em óleo e gás, 40 bilhões de dólares. Reconheceu o papel fundamental da iniciativa privada na retomada do crescimento da economia nacional, principalmente na reconstrução da infraestrutura do país. Alvíceras. É com satisfação que faço esse registro, pois entendo que iniciativas proativas são necessárias para sanar o enorme déficit de investimentos que o Brasil, infelizmente, registra no setor de logística, de energia, de transportes, de portos, enfim, da intrincada malha de vetores da infraestrutura que possibilitarão ao nosso país dar um salto de qualidade, caso tudo isso seja complementado. Lembro, finalmente, que exatamente essa reconstrução da infraestrutura é a intenção do nosso ciclo de palestras que anunciei na semana passada, aprovado por Vossas Excelências. Será a contribuição da nossa comissão ao trabalho que, em boa hora, Sua Excelência a Senadora Gleice Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil, decidiu envidar. Ainda sobre o tema de infraestrutura, enquanto a ministra da Casa Civil garantia em Londres que o governo está aberto ao crescimento do papel da iniciativa privada, e eu pediria particular atenção a essa leitura que agora inicio a fazer, em função dos depoimentos que passarei a ler. Então, ainda sobre o tema infraestrutura, enquanto a ministra da Casa Civil garantia em Londres que o governo está aberto ao crescimento do papel da iniciativa privada no setor de infraestrutura, gostaria de citar a opinião de especialistas de renome, divulgadas logo após a apresentação de concessões brasileiras a investidores estrangeiros. O economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, declarou que, aspas, a crescente piora da infraestrutura do país é outro fator que desestimula o investimento. Nações que investem menos de 5% do PIB em infraestrutura não crescem. Isso é histórico. O Brasil investe 2%.
Quanto aos leilões de concessões de ferrovias e rodovias que o governo pretende fazer este ano, Mendonça de Barros alega que esse investimento só terá reflexo em 2014. Na sua avaliação, ele conclui que o governo caiu na armadilha do baixo crescimento. Apostou que o investimento público, através das obras do PAC, puxaria o crescimento, mas não conseguiu executar essas obras. Depois baixou o juro e melhorou o câmbio, e achou que o crescimento vinha por gravidade. Não veio por causa da falta de infraestrutura, do aumento do custo da mão de obra e do custo Brasil. Fecho aspas, esta é a opinião do economista Roberto Mendonça de Barros. O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, Otávio de Barros, publicou artigo no qual afirma que, aspas, em um ambiente de menores surpresas externas e internas, desde que acompanhado de mensagens contundentes na mobilização do setor privado nos investimentos de infraestrutura, 2013 poderá se revelar um efetivo ano de transição a favor de um ciclo mais normal de investimentos e de crescimento. Fecho aspas. O presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, Dr. Paulo Godoy, ressaltou que, aspas, ganha urgência a concessão em infraestrutura. Ganha urgência a concessão em infraestrutura para melhorar a nossa produtividade. Fecho aspas. Por sua vez, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, manifestou incerteza quanto à possibilidade de o Brasil se tornar líder na produção de alimentos em 2020. Abro aspas. Estou um pouco menos seguro, graças à persistência no horizonte de velhos problemas, como a infraestrutura. A continuidade do sucesso da agropecuária brasileira depende cada vez mais de terceiros do que dela própria. Tenho grande preocupação com os gargalos logísticos, pois haverá dificuldade explícita para escoar a safra recorde de grãos deste ano. O valor médio do frete rodoviário de cargas deve subir 50% em 2013, em razão de reajuste de combustíveis e das novas regras para os caminhoneiros, com paradas obrigatórias após guiar por 8 horas. A movimentação portuária é outro transtorno, ilustrado com navios parados há um mês no porto de Paranaguá para descarregar fertilizantes. As parcerias público-privadas propostas pelo governo para construir rodovias, ferrovias e portos podem ser uma saída, mas ainda há incerteza em torno desses empreendimentos e seus calendários. Por fim, lembro que, para além das nossas estradas, hidrovias e ferrovias, fecho aspas aqui em calendários. Por fim, lembro que, para além do fato de nossas estradas, hidrovias e ferrovias encontrarem-se em situação mais do que precária, falta ao país a estrutura e logística para a estocagem das safras antes de chegarem aos portos. Além disso, com os portos estrangulados, os caminhões ficam à espera em filas intermináveis, comprometendo as exportações.